Complexo, tá bom? Falando um pouquinho de dado epidemiológico, tá? No Brasil, nos últimos 10 anos, foram mais de 1 milhão de pacientes queimados e internados, né? 70 mil pacientes no SUS anualmente. E um dado de ano passado, de 2025, de janeiro a novembro de 2025, tivemos 509 óbitos decorrentes de queimaduras, tá? O paciente quando sofre trauma, quando sofre uma lesão, ele tem uma condição chamada REMET, que é a resposta endócrino-metabólica imunológica decorrente da injúria, né? Decorrente da queimadura. E essa fase é caracterizada de duas formas. A fase EBB, perdão, e a fase FLOW. A fase EBB, ela é considerada como choque. É o hipometabolismo, a hipoperfusão, diminuição do consumo de oxigênio. E é um momento onde a gente não vai atuar de maneira efetiva nesse paciente. A gente precisa esperar a ressuscitação é, desse paciente para a gente poder atuar, que é aqui na fase flow, que é 48 horas após a ressuscitação desse paciente, tá? Que é a fase hipercatabólica desse paciente, caracterizada por hipermetabolismo, hiperdinamismo e o catabolismo intenso, tá? A fase flow é prolongada, então ela pode persistir por meses, anos até a lesão, tá bom? Falando um pouco sobre a resposta hipermetabólica, tá? Durante a injúria, a gente libera catecolaminas, que é o glucagon, o cortisol, diminuição do hormônio do crescimento e citocinas inflamatórias, que é TNF-alfa, interleucina 1, 6 e 8, tá? E a proteína C reativa, que a gente consegue monitorar aí durante a internação, tá? As alterações metabólicas decorrentes dessa cascata inflamatória aí. É a aumento da gliconeogênese, lipólise, proteólise, resistência à insulínica periférica, tá? Ah, então, foi o que a gente falou um pouquinho aqui. Esse hipermetabolismo, gasto energético elevado em até 180%, 80% do normal, né? Do basal. O hipercatabolismo, hiperdinamismo e a resistência periférica à insulina, tá? Quais são as consequências desse hipercatabolismo? Perda de massa muscular, disfunção orgânica, risco infeccioso, cicatrização mais lenta. E 40% dessa massa muscular, perder 40% dessa massa muscular pode ser extremamente fatal, tá? Disfunção orgânica, ou seja, orgânica, cardíaca. É o coração trabalhando na escala 7-0. Disfunção hepática pela gliconeogênese, as, o corpo tentando criar energia para cicatrizar aquela injúria, disfunção renal pela proteólise, disfunção pulmonar pela, pela tentar converter gás carbônico em oxigênio, tá? E aumento do risco infeccioso, gerando sepse, tá? Esse gráfico mostra o evolutivo, o pico, né? No primeiro, na primeira cena ali, 7 a 10 dias depois da lesão, o metabolismo está em 180%, tá? E mostra até o ano 3, até 3 anos, né? Depois da injúria que ele sofreu, fica aumentado em 110%. Aí quando a gente pensa em até 3 anos, né? A gente pensa naquele paciente que saiu do hospital, foi de alta ambulatorial, então é um cuidado que a gente precisa ter nesse paciente, tá? Catabolismo proteico intenso. 50%, 57% desse hipermetabolismo é devido à proteólise. O músculo é a principal fonte de aminoácidos, né? Então vai ter muita degradação proteica e esse paciente vai viver um ciclo sem fim de sepse, tá? De infecção.
Devido a essa cascata, né, esse hipercatabolismo, o paciente vai gerar uma resistência insulínica, tá? Pelo aumento da produção endógena de glicose, da lipólise, triglicerídeos na corrente sanguínea, impedindo é, a, a infusão da glicose na célula, né? Isso gera essa resistência insulínica, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo da nutricional nesse paciente e o objetivo. O objetivo é atenuar todos esses efeitos decorrentes do hipercatabolismo, tá? Preservar a massa muscular, preservar a mucosa intestinal ali, reduzir o hipermetabolismo e suas complicações, fornecer substrato. Você consegue passar? Parou. Ah, foi. Bom, o início da nutrição integral é depois que a gente estabeleceu esse paciente, né? Ele está estável hemodinamicamente, e aí a gente vai pensar em 4 a 6 horas ali depois da estabilidade, tá? A ideia, pelo que a gente consegue observar nas evidências, né, é atingir pelo menos 80% ali da meta proposta em 48 horas, tá? E os benefícios são atenuar a resposta hipermetabólica, reverter a perfusão tecidual, reduzir a formação de úlcera de Curling, preservar a mucosa intestinal, melhorar a manutenção da massa muscular e diminuir o tempo de internação da UTI, tá? Nutrição parenteral. Só se ele não. é, a recomendação é só se ele não atingir essas 80% em até 48 horas, tá? Consegue passar aí, Lessa? Sobre via de acesso. A literatura nos diz que pode ser a posição gástrica, mas o ideal para evitar broncoaspiração, aspiração, né, e melhorar a questão da gastroparesia é a sonda pós-pilórica. A única desvantagem é da pós-pilórica, é de mais difícil posicionar, requer a confirmação radiológica, né, e pode obstruir mais facilmente, mas é indicado para aqueles pacientes de superfície queimada maior de 40%, tá bom? Falando um pouco sobre as estimativas das necessidades energéticas. Padrão ouro é a calorimetria indireta, tá? Na ausência dela, a gente consegue estimar por Harris-Benedict. E só uma observação, ali no gráfico está iniciar 1.2 a 1.4, é 1.4 a 1.8 do gasto energético em repouso, tá? E tem também as recomendações pela superfície queimada, menor de 20% até 30 calorias por quilo de peso, 20 a 40%, 35 a 35 calorias por quilo de peso, e maior de 40% até 40 calorias por quilo de peso, tá? É, aqui a gente chega num ponto crucial, que é a proteína. Nesses pacientes, a recomendação é muito elevada, o dobro de um paciente crítico comum, tá? Que pode chegar até 4 gramas de proteína por quilo de peso, ou 20%, 25% das calorias totais vir da proteína, tá? Composição de macronutrientes. Falando rapidamente, carboidratos devem compor até 65% das calorias, lipídios a gente deve maneirar em relação a aos lipídios, porque a gente pensa na troca
gás carbônico por oxigênio. Então, para melhorar esse desfecho e pensar em relação à ventilação mecânica, tá? E proteína, até 25% do VET. Fórmulas moduladoras. Arginina a gente deve evitar no paciente séptico grave, tá? Aumenta risco de mortalidade. Glutamina é super recomendada nesses pacientes, é, de 0,3 a 0,5 ali, por até 10 dias. Ômega 3 e antioxidantes podem ser benéficos, tá? Aqui pensando na monitorização da dieta, da nutrição enteral, né? A gente observa sinais de intolerância, distensão abdominal, diarreia, náuseas e vômitos, constipação, maior de 3 dias, né? E caso tenha intolerância, verificar o volume residual gástrico e pensar aí se ele tiver com uma sonda nasogástrica, na posição gástrica, né? Se não vale a pena migrar para pós-pilórica ou se a gente pode considerar NPT, tá? Controle glicêmico, manter ali as metas de 140 a 180 miligramas por decilitro, evitar hiperglicemia, tá? Aqui um pouquinho de terapia farmacológica. Por quê? Propranolol é o beta-bloqueador que é iniciado ali mais ou menos no D5 e a gente precisa monitorar porque quando esse carinha entra, a gente pensa que vai diminuir aquela parte do hiperdinamismo. Então, o metabolismo vai cair, vai melhorar essa questão de frequência cardíaca e a gente precisa rever aí as nossas metas, porque senão a gente vai estar hiperalimentando esse paciente. Oxandrolona é um esteroide anabólico que tem benefício de evidência e ajuda na recuperação da massa muscular, tá? Insulina para manter o controle glicêmico e hormônio do crescimento tem um potente efeito anabólico, mas não é recomendado para pacientes queimados, tá? E outras medidas conservadoras em relação a excisão precoce dessa área queimada e a termorregulação, se for possível, ali de 30 a 33 graus Celsius, tá? Então, essas são as mensagens finais em relação à nossa aula. A gente evitar esse hipermetabolismo prolongado, monitorar em relação a quando entrar o propanolol, que é o beta-bloqueador. Nutrição enteral, iniciar o mais precoce possível, sempre que o paciente estável. Proteína, de acordo com a superfície queimada, alto carboidrato, pensar uma redução de baixo lipídio aí, calorimetria, se possível, propanolol, porque é uma terapia que vai influenciar aí na nossa conduta, tá? Parabéns, Alex, pela sua contribuição científica, né, e clareza aí na abordagem do tema que a gente tem, sim, total noção do quanto a nutrição ela é importante nesses pacientes, tanto para cicatrização, né, prevenir infecções e ajudar no tratamento da cicatrização. Acho que foi um tema assim excepcional para nós da prática clínica. E eu queria tirar esse tempinho para saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para ele. Eu queria ser a primeira, na verdade, a perguntar. É, eu queria saber qual que é o primeiro passo quando você recebe o paciente crítico na UTI. O que que você faz primeiro nesses casos, assim, quando o paciente chega grave? Bom, pensando no quando a gente recebe esse paciente crítico queimado, a gente pensa na triagem nutricional, né? A gente avalia de acordo com as ferramentas que a gente possui aqui na instituição, né? Faz a triagem nutricional e discute com a equipe, discute ali dia a dia na visita multi, para entender que fase esse paciente está. Se esse paciente está na fase EBB ali, que é a fase de onde a gente não consegue intervir nutricionalmente,
a gente aguarda, espera ele melhorar, espera retornar à volemia, para pensar aí depois numa uma fase 48 horas após, que é a fase flow, que a gente consegue encher o tanque dele. Mas alguém tem alguma pergunta? Alex, assim, mais uma reflexão, né, de como a gente faz com o manejo de terapia nutricional mista, ou seja, quando o paciente está saindo da transição de uma parenteral e de uma enteral para uma dieta via oral, né, se assim, tipo, tá tudo liberado, o paciente geralmente vem com umas demandas, né, umas vontades, assim, de Exato. querer comer determinados alimentos, né, quais os cuidados que a gente tem que ter principalmente pensando assim nesse estado hiper metabólico dele, né? Ótima pergunta, Túlio. É, bom, a transição de nutrição enteral para enteral é bem gradual, né? A gente verifica se ele está comendo acima de 60% do recomendado, né? Se o Glasgow dele, se ele tem consciência para, se eu não me engano, pelo menos acima de 13, para a gente pensar em transicionar, sacar essa sonda, diminuir a quantidade de volume que a gente está infundindo e pensar também no suplemento oral. A dieta do que ele está consumindo, né? Se oferta um aporte calórico proteico adequado, mais a suplementação oral, tá? Não sei se eu consegui. Alex, primeiramente, parabéns pela aula. Você é muito fera na UTI, então eu não esperava menos. A minha dúvida é porque você trouxe a nutrição interal, né, como a primeira via alternativa e de forma precoce. E isso realmente é uma coisa que a gente sabe, né, que realmente precisa ser priorizado, né, a dieta interal nesse momento. Mas o paciente queimado crítico tem uma necessidade tanto energética quanto proteica muito grande, né? Então, a gente vai começar lá com a dieta integral imunomoduladora, mais um módulo proteico, e talvez mesmo assim a gente não consiga atingir essas metas nutricionais que são realmente assim absurdas, né? Muito difíceis de alcançar. Você acha que a nutrição parenteral suplementar é uma opção nesses casos? É uma coisa que a gente faz aqui no hospital e que dá certo na prática? A recomendação justamente é isso. Se não atinge com a interal, a ideia é suplementar, a evidência é suplementar com a nutrição parenteral. E pensando aqui no hospital, no serviço onde eu estou atuando, né, na UTI do segundo C, isso é bem amplo, né? Os médicos conseguem aceitar as nossas orientações e sem contar que é uma todo mundo dando a mão para todo mundo, né? Tem a equipe de nutrologia, tem a equipe os intensivistas, então a gente consegue ir fazendo essa conversa com eles. Posso fazer mais uma? Aí eu penso em outra coisa, né? A gente sabe que essas necessidades proteicas aumentadas pode ser que interfira na função renal. Aí esse paciente está passando por um momento hipermetabólico e a função renal já está comprometida. Na sua prática clínica, você vê assim essa questão de disfunção renal acontecer e atrapalhar nesse alcance das metas proteicas? É uma coisa recorrente ou não? Assim, é algo que a gente consegue manejar no dia a dia com a equipe médica? É, ureia aumentar é normal, a gente consegue meio que dosar ali no dia a dia, vendo se esse paciente está urinando, que não se preocupa é a creatinina, né? Mas é aquilo, o paciente precisa da necessidade proteica aumentada para cicatrizar os tecidos, cicatrizar a pele, mas aí a gente tem a questão da equipe da nefrologia, que a gente vai tateando ali com eles até onde a gente pode atingir. Alguém tem mais alguma dúvida? Parabéns, viu, Alex? Foi muito legal, muito incrível. Realmente, igual a Lari falou, você, né, conduz super bem ali a UTI, enfim. Com certeza ia ser incrível aí o conteúdo e a condução da aula. Eu queria fazer um comentário porque
esse paciente queimado, ele é justamente a essência do cuidado interdisciplinar, né? Porque ele é um paciente muito, muito delicado. Tudo que você faz gera uma reação em cadeia ali para ele. Vai mobilizar ele no leito, um banho, tudo, a progressão de dieta. Eles são pacientes muito delicados, né? Às vezes você vai subir a dieta 10 ml, ele não tolera. Tem que voltar, progredir para 5, aguentou aqueles 5 ml a mais, depois que chega ali naqueles aumentou aqueles 10 que realmente era a intenção inicial. Então, é bem. Você trouxe assim, de uma forma muito clara que realmente é o dia a dia, é de forma interdisciplinar. Então, várias especialidades médicas conduzindo. Dentro da equipe multi também é o físio, o enfermeiro, o fono, todo mundo. E a questão da alimentação via oral é muito curioso, porque o paciente e a família eles têm como uma vitória o dia que o paciente volta a comer, né? Porque geralmente ele fica ali minimamente uns 2, 3 meses sem comer nada via oral. E aí o dia que pode começar, sei lá, vai receber a primeira refeição, né? Ou, sei lá, um mingau, vai receber, ou consegue progredir, chegar na uma dieta sólida, é uma vitória, né? Acho que para todos nós, né? E a gente sente muito isso com a família. Então, parabéns, viu, pela condução e por trazer e refrescar, relembrar isso, a importância desse cuidado e como é valorizado e importante, principalmente para esse paciente. Tá bom? Parabéns. Obrigado. Vou ver agora se a gente tem alguma pergunta no online, peraí, no chat. Gente, eu sou uma idosa mexendo, peraí. Achei. Ah, Maria Monique colocou parabéns pela aula. Gostaria de saber quais os parâmetros que você monitora na jornada do seu paciente, visando o risco alto de síndrome de realimentação. Bom, obrigado pela pergunta, amor. É, bom, pensando em risco de síndrome de realimentação, são os clássicos, né? Principalmente o fósforo, magnésio fósforo, e o sódio também, né? E se atentar para esses eletrólitos, né? Para o distúrbio hidroeletrolítico. Perfeito. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, eu gostaria de agradecer pela presença de todos que está aqui presencial, online também. E queria parabenizar o Alex aí pela aula excelente que ele deu para nós. Muito obrigada, Obrigado. Alex. Obrigado, pessoal.